Bem-vindas, queridas meninas do Leituração. Essa é a nossa primeira experiência de uma aula gravada sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, um livro que já foi um livro discutido na Leituração, mas hoje a gente volta para conhecê-lo melhor, ok? Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não é não? Então, nessa aula nós vamos trabalhar o prólogo, a introdução e os capítulos 2 e 3. Não esgota o livro porque nós teremos ainda mais um encontro sobre o livro da Coragem de Ser Imperfeito. Qual é o grande tema do livro? É que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. Então, para Brené Brown, quanto mais vulnerável e mais a gente aceita essa vulnerabilidade, maior é a nossa coragem, né? A Brené mudou o foco de é, eu vou consertar as pessoas. Não, eu vou criar espaços de solidariedade. E ela tem uma tese muito interessante nesse livro. Ela vai dizer o seguinte, que a vulnerabilidade é o berço da conexão, da alegria e da criatividade. É o antídoto para a cultura que nos diz que nunca somos bons o bastante. É verdade. Basta a gente rolar a tela das mídias sociais e a gente vai ver pessoas lindas, maravilhosas e que não têm problema algum, né? A Brené Brown é pesquisadora da Universidade de Houston e ela atua na área de serviço social, né? O objetivo do livro dela, esse livro dizer, é levar a pessoa a se mover da vergonha e do medo para a coragem e a empatia, né? Quem pode se beneficiar desse livro, né? Então, mulheres exaustas pela busca da perfeição, né? Então, a mulher ela tem que ter carreira, ela tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, ter o corpo sarado, tal. Líderes que sentem que não podem falhar, e aquelas que enfrentam julgamento alheio, principalmente aquele dedo apontado para a pessoa que faz a mulher se sentir envergonhada, né? E o livro também vai aliviar algumas dores, silenciar a voz do não sou boa o bastante, vai trocar a exaustão de ser tudo para todos por uma pessoa que consegue colocar limites saudáveis e vai transformar o medo da exposição em coragem para se conectar, né? A imagem escolhida para esse slide lembra muito um livro que nós já trabalhamos, que é o Cavaleiro preso na armadura, e aí brotando uma flor de dentro dessa armadura, que é exatamente a assumir a vulnerabilidade como a melhor armadura que a gente pode ter. No prólogo do livro, ela começa o livro retomando um discurso de Theodore Roosevelt, um presidente americano, e que ele vai dizer o seguinte: não importa o crítico que aponta o dedo, o crédito pertence a quem está na arena com o rosto manchado de poeira, suor e sangue. Então, veja, viver com ousadia não é sobre ganhar ou perder, é sobre a coragem de aparecer, deixar ser visto, mesmo sem garantias, né?
E aí, a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês: como a ousadia de se expor supera a segurança de apenas observar a vida passar? Então, nesse caso, a vida, será que eu sou a Carolina, que estou lá na janela esperando a vida passar e o tempo passou na janela e só a Carolina não viu? Ou eu tenho a ousadia de me expor, né? Eu vivi muito isso ao entrar nas mídias sociais, porque os meus pares do mundo da academia faziam a seguinte crítica, que quem está nesse mundo é blogueirinho e tal, né? Que esse não era o espaço da academia. Isso há uns 4 anos, quando eu iniciei, e hoje a gente vê muita gente já produzindo material para Instagram, YouTube, né, oferecendo cursos na Hotmart. Como a gente tem lá, a gente tem um curso com alguns vídeos lá na Hotmart que se chama Pare de Ler Errado. É um curso bem simplesinho, que é o PDF do livro, do Leituração, e alguns vídeos falando sobre a concepção de leitura. Então, dê uma procurada lá, Leituração, Pare de Ler Errado, né? Então, veja, a primeira, a primeira coisa que a Brené faz na introdução é que ela mostra que ela resolveu se livrar da armadura, né? Sair de uma garota perfeitinha, de uma executiva corporativa, para uma pesquisadora que abraça a incerteza e confusão da vida. É quando ela entra no mundo da academia. Mas é muito legal porque ela leva para o mundo da academia a expertise dela como cientista social, né? E como alguém que trabalhava com pessoas, né? Então, ela vai chamar a atenção o seguinte, que não dá para a gente entorpecer as emoções, escolher qual emoção eu vou enfraquecer, né? Porque o que que acontece? A gente acaba enfraquecendo a dor, né? E vai também aqui entorpecer a alegria e a gratidão. Então, se eu abafo as emoções, eu acabo abafando as boas emoções também. E é impossível não ter emoção. A emoção faz parte da natureza humana e as pesquisas em neurociência vão mostrar a importância das emoções, né? E aí a pergunta que a gente pode fazer é: que caminhos nos levam a abandonar a armadura e aceitar a incerteza como parte da vida, né? Então, para onde eu vou quando eu abandono a minha armadura e aceito que a vida, eu não controlo nem a vida, nem as pessoas, nem as situações, nada. Eu preciso aceitar a incerteza, né? Eu me lembrei agora, por exemplo, é muito importante, um filme bem legal que a gente pode usar para essa introdução é exatamente os dois filmes do Divertidamente, que vão mostrar que todas as emoções devem ser consideradas para que a gente possa ter um resultado bom na vida da gente, resultados bons, né? E principalmente se fortalecer a nossa identidade e se fortalecer como pessoa. No capítulo 1, ela vai falar que nós vivemos num mundo da escassez. Então, nós somos levados, e aí o marketing vai fazer muito bem isso, porque ele vai levar a gente sempre a querer comprar, 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 e para isso ele tem que fazer a gente se sentir escasso, com poucas coisas, né? E se sentir sempre que a gente não é suficiente, né? Quais são os sintomas de que a gente pensa assim? Eu me comparo constantemente, eu tenho medo de ser comum e tenho vergonha e
e fico desengajado, né? É uma palavra criada dentro da minha realidade do dia a dia, né? Como é que eu curo? Eu preciso acreditar no valor. E por quê? Porque é isso que vai nos permitir abraçar a vulnerabilidade, né? Então, olha que legal aqui, essa imagem vai mostrar exatamente que os sintomas e as curas, eles precisam estar fluindo na nossa vida, né? Então, olha só, será que eu me sinto tão escassa e com tantas lacunas que eu acabo me conectando às outras pessoas com essa fragilidade? Então, vamos pegar um exemplo: uma pessoa que se sente eh, de pouco valor, uma mulher que se sente com pouco valor, veio ao longo da vida, na sua criação e principalmente na sua primeira infância, se sentindo uma pessoa fraca, uma pessoa sem valor. Como é que ela vai se conectar com os outros? Ela vai aceitar situações, às vezes até de agressão, e convivência com pessoas tóxicas. Por quê? Porque ela acha que aquilo dali é o máximo que ela pode ter na vida. Então, ela não pensa que ela pode ter algo muito melhor do que aquilo dali, né? Eu me lembro agora no capítulo um, né? Vários filmes, né? Entre eles, eu vou lembrar e depois eu coloco no grupo, de uma jovem, né? Nós já falamos desse filme aqui, inclusive no Cine Pipoca, e que ela é alguém que viveu uma relação abusiva com o pai e aí ela aceita uma relação abusiva também com o marido, ok? Então, quando eu me sinto escassa, eu aceito viver pouco, né? Isso é o capítulo um, né? O que que ela diz dos mitos da vulnerabilidade? Então, a primeira coisa que a gente às vezes acredita é que ser vulnerável é ser fraco. E ela vai destruir esse mito dizendo o quê? Que a nossa maior medida de coragem é a vulnerabilidade. É ela que é o berço do amor, do pertencimento e da alegria. O mito 2 é a eu não tenho vulnerabilidade. Então, é aquela pessoa que é forte, é valente, aguenta todas as porradas da vida e não sofre. Então, ela vai dizer: vulnerabilidade não é comigo. Então, a autora vai dizer o seguinte: que a vulnerabilidade precisa ser consciente, tá certo? Por quê? Porque ela vai fazer a gente atravessar a ansiedade, o medo e os comportamentos reativos. Então, uma pessoa que é vulnerável, mas não tem consciência disso, ela é uma pessoa muito reativa. Então, às vezes, uma pessoa diz alguma coisa para ela, ela vai achar que aquilo é uma agressão e vai reagir imediatamente, né? Eu já fui dessa maneira porque eu desconhecia a minha raiz da rejeição, então eu achava que qualquer comportamento iria já estava me olhando como uma rejeição, já estava sendo rejeitada, né? E quais são as falácias culturais que impedem você de abraçar o risco emocional, principalmente a cultura do feminino em que a gente vive? E aí vale lembrar o livro da Chimamanda, né, que o Sejamos Todos Feministas, que a gente trabalhou no mês de janeiro, mostrando que culturalmente, né, há toda uma imagem do comportamento das mulheres, isso em todas as culturas. E é muito importante que a gente seja consciente disso daí, né? Quais são ainda os mitos da vulnerabilidade? Ah, a vulnerabilidade é expor tudo para todos. Então, ela vai dizer o seguinte: eu não vou ser vulnerável porque eu não vou contar minha vida para ninguém.
Não é isso que ela está dizendo, né? Ela vai dizer que uma pessoa vulnerável, ela sabe colocar os limites. Ela vai compartilhar a nossa história apenas com quem conquistou o direito de ouvi-la, tá? Então eu preciso o quê? Ter confiança para poder estabelecer os limites. Para isso é muito importante ter consciência da minha identidade, liberar as minhas crenças limitantes. Por quê? Porque para acreditar que aquela pessoa merece a minha confiança, eu preciso saber avaliar aquela pessoa na minha vida. Tá certo? Ou então, assim, não precisa de ninguém, é o mito 4. Eu me garanto sozinha, né? Isso é a cara da minha mãe. Minha mãe dizia assim: eu não preciso de ninguém, nunca eu quero precisar de ninguém, né? E na realidade, a autora vai dizer que neurobiologicamente a gente é programado para a conexão. A gente precisa viver numa comunidade para se sentir, né, inteiro, né? A gente é parte de uma comunidade, né? Então, a gente já viu aqui as falácias culturais, né? E no capítulo 3 o que que ela vai falar? Compreendendo a vergonha. Ah, eu fiz algo ruim. Ok, beleza. Eu foco no comportamento e isso me permite mudar e me adaptar. Certo? Então, quando eu vivo uma situação desagradável com alguém, eu posso dizer para aquela pessoa: olha, o seu comportamento me agrediu. Eu não me senti bem com o seu comportamento. Então, não é a culpa que você fez algo ruim. Não, o comportamento foi inadequado. E quando eu foco no eu, né? Não, você é desatento, você é, né? Então, observa, no caso da culpa, a gente usa o verbo fazer, né? Eu fiz algo ruim, e no caso da vergonha, o verbo ser. Eu sou ruim, eu sou fraca, eu sou incompetente, eu sou, né? Então, muitas vezes a gente tem uma necessidade, eu tive quando eu numa das vezes em que eu fui injustamente reprovada numa seleção no doutorado, eu precisei provar que, né, eu não era fraca, eu não era uma pessoa que não merecia aquilo dali, né? E nem tinha feito nada ruim. Mas para chegar aí, a gente precisa ter uma identidade bem fortalecida, né? Então, veja, a vergonha se alimenta do segredo, do silêncio e do julgamento. Então, acreditar que somos indignos de amor é a prisão. Então, toda vez que eu me sinto indigna de ser amada, eu estou aprisionada naquele relacionamento, seja ele de amizade, seja ele na relação com pai e mãe, né? E a pergunta reflexiva é: como a vergonha aprisiona sua capacidade de viver com ousadia? Então, uma pessoa que não ousa viver a sua vida, ela está aprisionada na sua vergonha, ok? É muito usual a gente ouvir o seguinte: mulheres, né? Mulheres. Então, as mulheres estão aprisionadas numa teia, né? Por quê? Porque elas têm expectativas conflitantes, inatingíveis, certo? Então, se diz assim, a mulher pensa assim: eu sou, eu sou perfeita, eu quero ser perfeita, né? Então a sociedade diz: seja a mãe perfeita, seja a profissional perfeita, seja a filha perfeita, né? Mas não deixe parecer que você se esforça para isso, né? Isso acontece em relação à aparência
Então, eu posso fazer todos os artifícios possíveis para melhorar a minha aparência, mas eu não posso mostrar que cuido dessa aparência, ok? E para os homens, eles ficam dentro de uma caixa, certo? Por quê? O filho, o homem é criado para não ser fraco, não demonstrar medo, se isolar emocionalmente e não chorar, né? A gente sabe, homem não chora, né? E o que que ela vai dizer? Que a empatia, ou seja, me colocar no lugar do outro, é o antídoto para as duas pessoas. Então, em todas as situações de conflito nessa área, qual é a proposta? Que a gente se coloque no lugar da outra pessoa para entender como aquela pessoa está se comportando. Ela vai dizer o seguinte, que quando eu falo sobre a vergonha se desfaz, né? Então ela não sobrevive, tá? Em 4 pontos ela coloca, então. Primeira coisa, eu posso identificar os gatilhos físicos e emocionais, né? Então, eu tô, sei lá, agitada, tô isso aqui. Opa, tá acontecendo alguma coisa, né? O meu corpo, ele dá os sinais. Muitas vezes, certamente, muitas doenças são os sinais dessas dores físicas e emocionais, principalmente emocional. Consciência crítica. Então, vou checar a realidade. Será que eu quero tais coisas? Será que eu quero viver determinada situação porque eu quero mesmo? Ou será que alguém está criando na minha cabeça a ideia de que aquilo dali é o ideal, né? Buscar o apoio, então quebrar o isolamento, conectar-se com quem entende e não julga. Então, isso aqui a gente faz, né, aqui no na nossa mentoria, leituração, que não é um processo não é terapia, mas é um processo terapêutico, já dito uma vez pela Valéria Laime, que participou da nossa mentoria, né? E falar a vergonha, nomear a dor, tirar o poder do segredo ao verbalizá-lo. Então, eu tenho vergonha disso, eu tenho medo. Toda vida que a gente nomeia essa dor, a gente tira o poder do segredo, tá? Então, em outras palavras, o que que ela vai propor, né? Que eu preciso decidir que eu quero viver com a ousadia, entender que existe um obstáculo na sociedade, que é a cultura da escassez, né? Mas mesmo assim, o que que eu faço? A minha ação, eu derrubo os mitos da vulnerabilidade, crio uma defesa, ou seja, uma resiliência, vergonha, na hora em que eu falo e me conecto, e eu acredito que eu sou o bastante, ok? Então, vamos ver o seguinte. Tarefa para vocês, meninas. É um checklist até o próximo encontro da gente do livro. Onde eu posso substituir a perfeição pela coragem de ser vista? Em que aspecto? No seu papel como mãe, no seu papel como esposa, no seu espaço profissional, nas mídias sociais, né? O medo de se expor, o medo de fazer as suas atividades, o medo de participar, por exemplo, você está numa reunião, você tem vontade, vamos dizer, você está aqui no nosso grupo, você tem medo de se expor, de falar a sua opinião, né? Que armaduras eu estou usando para evitar me sentir vulnerável? Então, uma das armaduras que eu usava era o silêncio, entrar mudo, sair calado, não me relacionar, não conversar com as pessoas. Por quê? Porque aí eu não tinha que tirar a armadura para me relacionar, né? E em que áreas eu estou operando pela lógica da escassez, né?
Onde eu estou pensando que eu não sou boa o suficiente? Em relação à aparência, em relação à minha profissão, ao meu espaço profissional, à minha família, né? Eu sempre abro espaço para alguém definir ou decidir a minha vida, né? E quem são as pessoas, pote de bolinha de gude, quer dizer que são poucas as pessoas que eu vou colocando ali naquele pote e que merecem a minha credibilidade, né? E aí eu vou pedir, eu quero que vocês escolham um espaço profissional nesta semana e você vai parar de ser perfeita e começar a se deixar ver na sua plenitude, tá certo? E a mensagem o final desse terceiro capítulo é que a gente precisa o quê? Acreditar que é bom bastante, abraçar a imperfeição, cultivar a conexão e viver com ousadia. Vocês vão dizer para mim, é muito fácil falar, concordo, é muito fácil falar. Mas se eu fico Carolina na janela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu, né? A gente não vai é, mudar tudo isso que a Brené Brown colocou ali como ações que precisam ser realizadas para que a gente se sinta bastante o suficiente, ok? Eu vou separar alguns filmes que podem ser conectados, aí tudo isso que a gente falou aí, e vou colocar no grupo para que a gente siga, né, essa nossa caminhada. Vamos nos ver em breve, né? A gravação foi a impossibilidade de estar com vocês aqui nesse dia 12, porque eu estou fora do meu país, do meu lugar, enfim, e o fuso horário seria muito difícil para conseguir dar conta da reunião. Um beijo, letrado. Bom carnaval, porque vocês vão ter agora o carnaval, e continuem lendo o livro, porque no próximo encontro a gente vai falar dos outros capítulos, ok? Um beijo, letrado da professora Iná.